Por que eu estou dormindo com uma garota nua? Imagina só, ao morrer em um acidente de trânsito, você vai parar no corpo de um garoto de outro mundo. Porém, as memórias e personalidades de vocês dois se unem, e com isso, vocês se tornam um só. Eu sou o Lancelot e o anime de hoje é Seirei Gensouki. A história se inicia nos mostrando duas crianças se despedindo, o protagonista Haruto e sua amada Miharu. Ele iria se mudar, mas prometeu para ela que iriam se encontrar novamente e se casar. Um tempo se passou. Quando ele tinha 20 anos e estava em um ônibus, o veículo se descontrolou, sendo atingido por um trem, e aparentemente todos dentro dele acabaram morrendo. Haruto acorda no corpo de Ryo, um garoto pobre que fazia de tudo para sobreviver em busca de vingar sua mãe. Ao contrário dos isekais convencionais, Haruto não entrou em um corpo zerado, mas sim em alguém com vontades e memórias próprias. Assim, juntando Ryo e Haruto como apenas uma pessoa. O jovem garoto fica indeciso sem saber quem ele é realmente, achando ter enlouquecido. Alguns homens que moram com ele apareceram com várias comidas, trazendo uma mercadoria valiosa, que foram bem pagos para levarem para lá. E mesmo com tanta comida, não dão nada para Ryo e o mandam se lavar por estar fedendo. Lá fora, enquanto se limpava e comia frutas das árvores, ele decide que é Ryo e não o japonês das memórias que teve. De repente, algumas garotas com mantos brancos aparecem em busca de uma menina da idade dele. Célia, uma das garotas, fala com gentileza, mas o garoto demonstra não saber nada, mesmo contando tudo o que sabia. Ela usa um feitiço de reconhecimento, o qual faz as pessoas que possuem magia brilharem. Ela não encontra ninguém além delas e do garoto, que parece ter um grande potencial mágico. Então Célia dá a ele um saco de moedas de prata pelas informações e vai embora. Ele volta correndo para casa tentando esconder o dinheiro para não ser roubado. Mas entrando lá, um bandido tenta o esfaquear. Mas graças ao saquinho de moedas, ele não é atingido. Todos os outros moradores daquele local foram mortos. Quando o assassino estava prestes a atacar novamente, um espírito com um brilho rosa aparece dizendo que o ensinará a usar magia. Ela o toca e uma aura azul sai de seu corpo. A garota fala para ele usar esse brilho para fortalecer suas habilidades físicas e se tornar mais forte. O vilão faz o mesmo, mas com as memórias que ele possuía de Haruto, o qual era um praticante forte de Kendo, ele dá uma surra no bandido. O pacote que os moradores de lá haviam trazido estava se mexendo. Ao abri-lo, encontra a garota que as outras estavam procurando. Mas no momento que viu as pessoas mortas, ela desmaia. Ryo decide ajudá-la, carregando a garota em suas costas. Aquelas que as estavam procurando encontram os dois. A irmã da menina raptada já chega na ignorância, batendo no protagonista. Descobrimos aí que a garota que ele salvou é a princesa do reino, e elas o levam sob custódia, achando que ele tem envolvimento com o ocorrido. O bandido que havia apanhado acabou morrendo pelas mãos de um homem misterioso. No castelo, Ryo foi amarrado para ser interrogado. Esse loirinho babaca queria a todo custo uma confissão do garoto, pois a segurança da princesa era sua responsabilidade, e para conseguir o que queria, ele bateu no menino diversas vezes. Flora, a menina resgatada, acorda, e entendendo a situação, ela diz querer vê-lo, pois foi ele quem a salvou. Então Célia e a cavaleira vão até ele. Quando chegam, veem o estado que o garoto se encontrava, repleto de hematomas. Elas o soltam rapidamente e tratam seus ferimentos. Sozinha com Ryo, Célia revela ser professora de magia da Academia Real e que o garoto terá uma audiência com o rei,
o qual quer demonstrar sua gratidão. Ele pede a ela que o ensine as etiquetas para uma audiência, a qual faz isso de bom grado. Então foi decretado que o salvador da princesa, Ryo, irá frequentar a escola primária da Academia Real como um bolsista, tendo tudo pago pelo rei. Já na escola, ele sofre bastante bullying das outras crianças, por ser pobre e também um plebeu. Mas Célia o ajuda bastante, dando ao garoto aulas particulares e agindo como uma amiga. Também descobrimos que ela tem apenas 12 anos, e mesmo com essa idade, já é professora da academia. Em um treinamento de espada, o instrutor decide testar as habilidades de Ryo. Com as memórias de Haruto, o qual treinava Kendo com seu avô, ele vai muito bem, deixando seu professor impressionado. Com muito esforço e os conhecimentos de matemática de sua vida como um universitário japonês, ele, junto com a princesa Cristina, irmã mais velha de Flora, tira a melhor nota da classe, o que deixa os Mauricinhos pistolas da vida. 5 anos se passaram, e Ryo foi escolhido como um dos 3 participantes do torneio de cavaleiros, o que deixou esse nobre babaca mais bravinho ainda. Vemos que após todo esse tempo juntos, ele e Célia se tornaram muito próximos, e com ela demonstrando estar se apaixonando pelo protagonista, o qual conta a ela que no futuro pretende visitar a cidade natal de sua falecida mãe. O dia do torneio chega, e o oponente de Ryo será nada mais nada menos que o cavaleiro babaca que tinha o torturado. Mesmo estando contra apenas um estudante, ele estava lutando a sério, porém, Ryo consegue desarmá-lo, vencendo o duelo. Mais tarde naquele dia, o cavaleiro está bebendo com o embaixador do Império Proxia, o qual descobrimos ser o Homem Misterioso, que tinha planejado o sequestro da princesa. Célia foi para a entrada da arena em busca de encontrar Ryo para comemorarem juntos sua vitória, mas antes que ela pudesse se aproximar, uma garota o para, se declarando ao protagonista, enquanto Célia observava escondida. Célia estava ensinando o controle de magia a seus alunos, quando 2 nobres babacas ridicularizaram o protagonista, por ele não conseguir lançar feitiços. Mas ela mostra que eles não sabem de nada, e continua a aula. Vemos que na realidade ele consegue reproduzir as técnicas mágicas imitando o fluxo de poder. Todos a classe vão para uma prova de campo, com o Babaca 1 como comandante. Eles têm um mapa do local, pois o soldado que trabalha para a família do Babaca 2 ensinou os caminhos e os atalhos. Eles fazem Ryo carregar todas as malas, e a única pessoa que se sente desconfortável com as maldades feitas a ele é Flora, que oferece a sua ajuda com as bagagens, a qual ele recusa. Alguns goblins aparecem e são derrotados facilmente pelos garotos. O embaixador do Império de Proxia estava ali escondido, arquitetando alguma maldade. Eles percebem que o caminho ao qual eles tinham estava errado. Alguns orcs apareceram e o Babaca 2 é atingido. Bundão do jeito que é, ele começa a esbarrar nas pessoas, até que derruba a princesa fora do precipício. Ryo pula e a salva, caindo em segurança por usar um poder misterioso que até ele desconhece. Eles derrotam os monstros, e o garoto desprezível coloca a culpa no protagonista, dizendo que ele o empurrou contra a princesa. Os garotos decidem sair da floresta, mas Flora nega, pretendendo resgatar o protagonista, nem que seja sozinha. De repente, um monstro muito poderoso aparece, fazendo-os fugir. Um garoto que foi atingido e deixado para trás é salvo pela princesa, porém aquele monstro a seguiu. Ryo aparece para resgatá-la, conseguindo derrotá-lo arrancando a sua cabeça. E por ter ouvido que colocariam a culpa nele, vai embora em seguida. Prestes a entrar na sala do diretor, Célia escuta uma conversa secreta.
o Babaca 2 e seu pai convenceram o diretor em colocar toda a culpa do ocorrido em Ryo, o qual mais tarde naquele dia foi se despedir da sua professora, que o abraça de felicidade. Ela conta tudo o que ouviu, e ele planeja ir rumo à terra natal de sua mãe, mas diz que mandará cartas para ela, com o pseudônimo de Haruto, seu nome da vida passada. Seguindo a sua aventura, ele parte na cidade mercantil de Amandi, em busca de conseguir alguns itens para sua jornada. Ryo estranha a culinária do local, pois existem ali coisas oriundas da sua vida como Haruto. E quem trouxe esses pratos para lá foi a governante da cidade, chamada Licelote. Ele vai até uma guilda de mercadores, onde a garota chamada Lotte o ajuda com suas compras. Após ter conseguido tudo o que queria e mandado uma carta a Célia, o protagonista parte. Além disso, nos é revelado que Lotte, na realidade, é a Licelote, a governante da cidade. Enquanto corria, ele encontra uma criança no chão. Ao ir ajudá-la, é atacado, mas consegue se defender. Eles têm uma batalha e Ryo consegue imobilizá-la, a qual começa a chorar pedindo ajuda de sua mãe, e ele a desmaia usando magia. Após amarrá-la, percebe uma corrente mágica em seu pescoço, a qual ele retira copiando o feitiço Desencantar. O nome da menina é Latifa, e ela conta sua história para o protagonista. A garotinha estava sendo escravizada pela família do Babaca 2, os quais a obrigaram a perseguir e matar o protagonista. Ryo a libera para ir embora, pois agora está livre, e também a conta sobre uma região de demi-humanos, onde ela poderia ir e ficar segura. Latifa começa a segui-lo por estar com medo de ficar sozinha e querer ir junto com ele para lá. Mas o protagonista não está nada afim de ser legal com a menina, após ela tentar matá-lo. Para provar sua lealdade, ela oferece que ele ponha a coleira para controlá-la. Vendo a sua determinação, o protagonista a aceita, e eles começam sua viagem juntos. Durante a viagem, Latifa chora de alegria, por poder se alimentar e ter alguém que a trate bem. Na noite seguinte, ele faz espaguete para os dois comerem, e se impressiona por ela conhecer esse prato, já que naquele mundo ele não é feito. Enquanto Latifa dormia, chorava dizendo querer seus pais e voltar para Tóquio. Nesse momento, ele percebeu que ela também viveu no outro mundo. Os dois passam por vários caminhos tortuosos, até que quando chegaram na floresta dos demi-humanos, Ryo se depara com um lobo gigante. Outras mulheres demi-humanas aparecem para lutar contra Ryo. Ele pede para conversarem, mas elas veem Latifa, que também é da raça delas, desmaiada por causa de uma magia dele. Então, partem para a porrada e conseguem desmaiá-lo. Em uma cama preso, ele sonha com aquele espírito rosa, a confundindo com sua amiga de infância Miharu. Ao acordar, está acorrentada em uma cama. Sua irmãzinha aparece para vê-lo, bolada, perguntando quem fez isso com ele. As garotas feras se desculpam e, conversando com Úrsula, eles resolvem o mal entendido. O protagonista participa de uma reunião com os anciões da vila. A própria Úrsula representando os meio-fera, Sildora representando os elfos e Dominique representando os anãos. Eles querem demonstrar o seu agradecimento por ele ter trazido alguém da raça deles para lá, mas por terem costumes diferentes não sabem o que fazer, então pedem a Ryo que ele escolha algo, o qual pede para que Latifa possa ficar ali, sob seus cuidados. O que na realidade já era desejo deles, e como Latifa já está muito apegada a ele, os anciões permitem que ambos morem juntos na vila. Além disso, ele pede que enquanto estivesse lá, fosse treinado nas artes espirituais. De repente, o espírito da árvore do mundo, Drias, aparece, dizendo sentir um espírito dentro de Ryo. Ela pergunta se ele fez algum pacto com algum espírito,
O protagonista não entende nada, mas descobre dela que esse é o motivo dele não conseguir usar magia. Drias dá uma conferida dentro dele e percebe que lá existe um espírito com forma humana, os quais são os mais raros e poderosos, e que provavelmente é da classe mais alta. Já na sua casa nova, Latifa apresenta a ele os cômodos, e Ryo descobre que os dois morarão com mais 3 garotas, que foi uma ideia de Úrsula, para que ele possa fazer nelas filhos fortes, para que elas cuidem de Latifa e a eduquem. Ryo e sua irmãzinha passam um ano na vila, aprendendo mais sobre a cultura, se divertindo e treinando. Nesse ano pra cá, as garotas se tornaram bem próximas de Ryo, o qual já decidiu que partirá sozinho em breve. Enquanto isso, próximo dali, o vilão Imperador de Proxia foi com um ajudante até uma caverna, onde roubou um ovo de dragão. E graças a isso, os adultos o perseguem. Eles param para descansar, e o Imperador dá a seu aliado um artefato que ele diz ser um rastreador, mas na realidade, nós sabemos para o que aquilo serve. Ele diz que irá investigar a área e pede para o subordinado cuidar de seu grifo, e rapidamente voa para longe. Por alguma razão, ele quer que os dragões persigam seu aliado. E mais tarde entendemos seu plano, vendo ele na caverna dos dragões vazia, roubando sozinho todos os ovos. Na mesma floresta, Ryo conta para Latifa que partirá sem ela, e triste, a garotinha sai correndo. Drias e os demais percebem alguma anormalidade na floresta e vão investigar. Elas encontram o ajudante do vilão com um ovo, o qual tenta fugir, mas é encontrado por um dragão. E enquanto ele tentava escapar, o Imperador terminou de pegar os ovos, assim o descartando. E com isso, o ovo cai exatamente na frente de Latifa. Ao ver seu filhote naquele estado, o dragão entra em fúria, e perto de ser fritada, a menina é salva por Alma, uma das garotas que mora com ela e seu irmão, o qual recebe a notícia de que o festival foi cancelado por um ataque de dragões na floresta, e ao ouvir isso, corre preocupado com sua irmã. A garota tenta, mas não é párea para aquele dragão. Com medo que o monstro chegasse na vila, Latifa tenta chamar a atenção dele para longe, o que não dá certo, e prestes a ser pisoteada, é salva por Ryo, que facilmente com as mãos nuas acaba com o dragão, e com isso fazendo os outros fugirem. No dia seguinte, os irmãos têm uma conversa, onde Latifa conta a Ryo que ela já foi uma humana e após morrer reencarnou nesse lugar, e também que morava em um lugar chamado Japão. Ele revela que, como ela, também é um reencarnado que veio do Japão. Eles falam mais um pouco da saudade que sentem do passado, e Latifa promete que ficará mais forte esperando pela volta dele. Prestes a ir embora, Ryo ganha presentes de cada ancião da vila. O anão Dominique dá a ele uma espada especial que pode absorver artes espirituais e se revestir delas, e um manto negro feito com o couro do dragão que ele derrotou. Dos elfos, ele recebe remédios secretos e elixires maravilhosos, e dos bestiais, alimentos e bebidas. Além de tudo isso, ele ganha um depósito espaço-temporal, o possibilitando de carregar tudo facilmente. Como um amigo jurado, ele promete que se algo de ruim acontecer com a vila, ele virá o mais rápido possível para ajudá-los. Assim, se despedindo de Latifa e seguindo rumo à sua próxima aventura. Ryo chegou em uma vila, onde perguntou a 2 garotas como poderia falar com o chefe de lá. Por coincidência, uma delas é a neta da líder, e ela o leva até sua avó. O nome da senhora é Yuba. Ele revela a ela que seus pais moraram naquela região. Ao dizer que seus nomes eram Zen e Ayami, a líder da vila manda as garotas Huri e Sayo saírem do local. Ryo conta que seu pai morreu quando ele era muito novo para se lembrar de algo, e que passou seus dias felizes com sua mãe.
Yuba revela que é a mãe de Zen, ou seja, a avó de Ryo. Juntos, eles vão ao túmulo dos pais do protagonista, o qual pergunta o porquê do enterro, sendo que eles saíram do país. Mas Yuba diz que não pode dizer agora, porém, ele poderá morar na vila até que a hora chegue. No dia seguinte, o protagonista já acorda vendo coisas demais de sua prima. E juntos com Sayo e seu irmão mais velho Shin, eles tomam café da manhã. Por ordem de Yuba, o garoto leva Ryo até Dora para caçarem, onde o protagonista mostra que é bom em tudo, e voltando sujo, ainda constrói um banho termal. Ele é praticamente o Rodrigo Hilbert dos animes, o que causa inveja nos garotos de lá e adoração das garotas. Alguns babacas da vila vizinha aparecem próximos da casa de Yuba, fazendo uma confusão e dizendo que à noite iria para o quarto de Huri a visitar. Shin não aguenta e tenta socá-lo, mas é facilmente subjugado. Yuba e Ryo chegam acabando com aquela palhaçada. Já que a carruagem deles quebrou, Yuba empresta a eles a cabana de hóspedes, os proibindo de sair de lá à noite. Indo embora, eles se deparam com Ryo. O líder dos babacas tenta chutá-lo e cai igual merda. Com a noite chegando, Ryo dá a Huri e Sayo, que também dormia lá por ser mais seguro, um amuleto. Na manhã seguinte, o fiscal de taxas do reino e seus assessores chegaram na vila, e Ryo, a pedido de sua avó, foi sua escolta. Durante a noite, os cuzões da vila vizinha, que na realidade tinham estragado sua própria carroça, apareceram no quarto de Huri, para fazer aquela atrocidade que vocês estão pensando. Mas de repente... O que você tá fazendo? Ryo, chega! Se você continuar, vai matá-lo! Refletindo sobre o que fez, ele percebe que estava sendo puxado mais para o lado de Haruto, desviando os olhos de sua vingança. Porém agora, isso irá mudar. Após toda a confusão ser resolvida, Ryo e companhia vão juntos de Hayate, o fiscal, à capital real. Lá, Ryo experimenta comidas novas e compra um presente para Sayo, que obviamente está apaixonada por ele. Enquanto caminhavam juntos, eles se deparam com uma garota em perigo, e rapidamente o protagonista salva, fugindo com a chegada dos guardas. Hayate deu a seu pai uma carta que Yuba tinha lhe pedido para entregar, que ao ler o conteúdo dela, se espanta. Mais tarde naquele dia, ele e sua esposa vão conversar com Ryo, revelando a ele que no passado os dois serviam a mãe dele, pois ela era da família real de Karasuke, o reino que eles estavam. Gouki também conta sobre o pai de Ryo, que na época em que o reino estava em guerra, foi um soldado muito importante, ganhando um cargo nobre e se tornando o guarda real de Ayami. Eventualmente, eles se apaixonaram. Após Karasuke conseguir uma trégua com o outro reino, eles tiveram um jantar. Um príncipe deles, que foi para lá como um embaixador, gostou de Ayami e tentou fazer com que seus assistentes a raptassem. Porém, foram impedidos por Zen. Entretanto, por ter um assistente morto, o príncipe se ressentiu. Para que a trégua continuasse, ele exigia a execução de Zen e um casamento arranjado com Ayami. Tentando impedir isso, o rei de Karasaki providenciou a fuga dos dois. Esse é o motivo deles irem para outro país. Gouki pede a Ryo que vá ao castelo no dia seguinte, pois seu maior desejo é vê-lo se encontrando. O protagonista vai até lá e conta sua triste história. O meu pai morreu quando eu era muito jovem para conhecê-lo. A minha mãe era uma pessoa gentil que nunca parava de sorrir. Todos os dias eram felizes. Quando eu tinha 5 anos, a minha mãe faleceu.
A minha mãe, ela foi assassinada na frente dos meus olhos. A pessoa que a matou é um homem chamado Lucius. Depois da morte do meu pai, ele nos ajudou de várias maneiras. Aparentemente, ele havia trabalhado com meu pai como aventureiro. Mas naquele dia... Ryo, sou eu, o Lucius. Pode abrir a porta pra mim? Neste mundo existem demônios disfarçados em peles humanas. Ryo revela como foi sua vida até chegar ali e disse pretender matar o homem que tirou a vida de sua mãe. Se preocupando com seu neto, o rei prepara uma luta de Ryo contra Gouki, pois não tem ninguém tão forte quanto ele nos reinos próximos. Isso para ver se ele está pronto para vencer Lucius, pois talvez ele tenha matado Zen também, o qual era muito forte. A batalha treino começa. Antes de sair, ele pede só uma coisa a seu avô: poder revelar sua identidade à sua prima. Voltando para a vila, ele visita o túmulo de seus pais e promete que não irá mais fugir e aceitará o mal que existe dentro dele, para assim seguir em frente com a sua vingança. Chegando em casa, Ryo revela a sua prima Huri que, mesmo não oficialmente, é parte da família real. Ela pensa ser brincadeira, mas quando percebe que eles estão falando sério, começa a tratá-lo como nobre. Ele também conta que daqui a 1 ano sairá da vila, pois tem uma missão importante. Ryo volta a ter uma vida tranquila junto aos moradores, se tornando parte deles. Enquanto ajudava as garotas com as plantações, ele conta a Sayo que sairá da vila no próximo ano. Ela claramente fica triste e disfarça, mas em casa ela não consegue segurar e acaba chorando. Shin, o seu irmão, percebe. Ela diz que estava assim por ter descobrido que Ryo sairá da vila no próximo ano. Ao ouvir isso, ele sai correndo sem falar nada, indo diretamente para a casa de Yuba. Ao ver Ryo, ele se ajoelha e pede para não deixar a vila. Sayo o alcança e pede desculpas pelo ocorrido, e o protagonista e sua avó aceitam, fingindo que nada aconteceu. O tempo passa, e Sayo treina diariamente suas artes espirituais e habilidades físicas. Certo dia, durante uma espécie de festa que eles fizeram junto a Gouki e sua família, ela pediu para conversar com ele em particular. E nisso, revela que o ama. Ele diz que não pode corresponder esse sentimento, mas a garota ainda não desiste, falando que treinou e ele poderia levá-la em sua jornada. Ainda assim, ele diz que não e vai embora, enquanto ela chora. Gouki viu a cena e foi conversar com Sayo. Ao que parece, ele irá treiná-la para quando Ryo voltar para lá, ela possa se juntar a ele em sua jornada. O tempo passa e o dia da partida chega. Dando adeus a Huri, Yuba e Sayo, o protagonista vai embora, indo novamente para a Vila dos Espíritos. Chegando lá, ele é muito bem recebido e os anciões preparam um jantar, onde ele conta que ficará com eles por alguns meses e depois seguirá sua jornada. Além disso, Ryo tem a ideia de construir uma casa que ele possa levar no depósito espaço-temporal. Dominique aceita esse trabalho e promete que irá construí-la. Ryo vai para casa, onde vê as garotas que moravam com ele, as quais o safado fica cheio de elogios. No dia seguinte, enquanto acordava, o protagonista viu uma garota completamente nua ao seu lado. Ele gritou assustado com o ocorrido, o que chamou a atenção de Latifa e das outras, as quais foram em seu quarto ver o que aconteceu. Elas ficam em choque, mas Sarah tenta defender Ryo, falando que é super normal uma mulher dormir com um homem.
Após dizer que isso é um mal-entendido, ele pergunta quem é ela, a qual responde que é o espírito que fez um pacto com ele. Porém, ela só chama ele de Haruto, ao invés de Ryo. Ela não sabe como foi parar ali, e nem o seu nome, por isso ela pede a ele que a nomeie. E após pensar um pouco, Ryo a chama de Aisha. Querendo responder o porquê dela ter aparecido, o protagonista vai falar com os anciões e a espírito Drias, a qual, querendo saber o tipo de espírito Aisha é, pergunta que sistema de artes espirituais ela é melhor. Porém, como ela é braba, é ótima em todos. Isso deixa os anciões em choque, e para testar, eles decidem fazer uma exibição em batalha dela contra Ryo. Aliás, como ela só chama ele de Haruto, as pessoas estranharam, mas o protagonista deu o migué que na cidade onde ele é procurado, esse é o nome dele. Agora bora para a batalha. Drias os para antes que causassem estrago na vila. E por Aisha não saber muito sobre todo o poder que possui, ela decide se tornar sua professora. Com isso, nos dias que vieram, ela foi instruída tanto nas artes espirituais quanto em como conviver com outras pessoas. Dominique terminou a casa que Ryo pediu, e graças a isso, ele planeja ir embora daqui a um dia. Tendo que ajudar Aisha com seu treinamento, ele mal passou um tempo com sua irmã Latifa. Então Sarah disse para que ele passasse esses últimos dias com ela, pois a sua irmã precisa dele. Enquanto tomava um banho de banheira em sua casa nova, Latifa aparece e o convence em deixá-la lavar suas costas. Enquanto isso acontecia, Ryo contou a verdade sobre seu nome, que na vida passada era Haruto. Durante a conversa, ela percebeu que ele era o jovem que sempre pegava o mesmo ônibus com ela, e que estavam juntos no mesmo acidente. Ryo também pede desculpas pela falta de atenção, e tudo fica bem. Quando o protagonista e a Aisha estavam prestes a sair, ele ganhou mais presentes dos anciões. Sério, é difícil achar pessoas tão boas quanto eles. Dessa vez, eles deram a ele uma pedra de teletransporte, que ao ser usada, os mandará direto para a vila. E um brinco especial, capaz de mudar a cor do cabelo dele, para que ele não seja reconhecido em Straw, a cidade de quando era criança, e que também é um procurado. Durante a viagem, ele conta que antes de qualquer coisa, pretende visitar sua professora Célia. Porém, ao invadir a Academia Real e entrar na sua antiga sala, tudo estava vazio. Eles encontram outro professor e usam uma arte espiritual para interrogá-lo. Entretanto, o que descobriram é ruim demais. Eu gostaria de falar com a Célia Claire. Ela está no Palácio Real. No Palácio Real? Ela foi para a cerimônia de casamento. Casamento? De quem? O casamento da professora Célia. E quem é o noivo? Lord Charles, da casa do Duque Albor. Durante o interrogatório, o professor explica a eles sobre o que aconteceu no reino de Beltron, no tempo que Ryo esteve fora. Eles sofreram uma derrota esmagadora para o Império Proxia. Graças às ações da família Arbor, a que Charles pertence, foi possível iniciar as negociações de paz. Porém, o poder e a autoridade da família real foram perdidos, e quando empurraram a responsabilidade da derrota neles e na família do Babaca 2, eles fugiram da capital. O casamento de Célia com Charles nada mais era do que um acordo político para obterem o poder da família dela em suas ambições. E o evento será no próximo dia. Vendo que ele não sabia de mais nada, os dois saíram e o deixaram ali dormindo. Cortando para Célia, vemos que ela não quer nada daquilo e só está se casando com ele por causa de seu pai, o qual também não quer que sua filha passe por isso.
mas não tem outra escolha, tendo em vista que ele foi ameaçado de ser tratado como um traidor caso não cooperasse. Ryo e Aisha vão para o castelo e ela o ajuda a entrar sem ser percebido no quarto de Celia, a qual estava prestes a queimar a última carta que havia recebido dele, na tentativa de esquecer os momentos felizes que teve. Ao perceber quem ele era, ela o abraçou muito feliz. Ryo comenta sobre o casamento e se ela realmente estava de acordo com isso, porém Celia mente, falando que aquilo era seu desejo, e o manda ir embora, ameaçando de gritar caso ele não saísse. Já sozinha no quarto, ela chora, pensando que as mentiras foram necessárias, pois não quer metê-lo nesse problema. Entretanto, o protagonista não acreditou naquelas palavras, e junto de Aisha, planejou algo. No dia seguinte, vemos que Reis, o vilão e imperador do Império Proxia, apareceu para ver Charles e, ao que parece, se tornaram amigos. Embora a gente saiba que o loirinho só está sendo usado por Reis. Enquanto Celia se arrumava para o casamento, descobrimos que Charles tem mais 6 esposas, além de Celia, as quais pretendem tratá-la como inferior por ser apenas a 7ª esposa. Cristina, a princesa mais velha, aparece para conversar com sua antiga professora. Ela e seus pais estão sob vigilância da família Arbor, ao contrário da sua irmã mais nova Flora, que foi retirada do reino pela família do Babaca 2. Ela também comenta como Celia parece triste e diz que se a professora quiser, quando a hora chegar, não medirá esforços para ajudá-la. O casamento começou. Em uma carruagem, eles se aproximavam do altar. Na plateia, Ryo, que já estava por dentro da situação por causa de Aisha ter conseguido as informações, se prepara para pôr seu plano em prática. No momento que iriam descer da carruagem, Ryo aparece dando um sacode nos guardas e passando igual um trem desgovernado por eles, chegando nos noivos, deitando o loirinho babaca com um soco no estômago e pegando Celia como refém. Falando mentalmente com ela, ele explica a situação. Ryo irá levá-la com ele e juntos fugirão desse lugar. Assim, ninguém irá questionar e empurrar a responsabilidade na família dela. Mas antes, pergunta mais uma vez se ela quer ser salva. Após ouvir isso de Celia, ele continua sua atuação e sai correndo com ela em seu colo, desviando facilmente dos guardas e refletindo a magia dos magos. Reis percebeu quem Ryo era e decide mandar um feitiço poderoso em sua direção, o qual também é facilmente defendido. Querendo despistar os guardas, Ryo deixa Celia com Aisha, enquanto serve de isca para que elas fujam. Ele começa a deitar vários figurantes, até que Alfred, o cavaleiro mais forte do reino, apareceu. Agora bora para a batalha. Graças ao ataque poderoso de Alfred, Ryo conseguiu escapar, entrando em uma casa. Ele consegue chegar até as duas, o que deixa Celia muito feliz, pois ela já tinha aceitado o fim de sua vida ao se casar com Charles. Entretanto, enquanto conversavam felizes, várias luzes apareceram no céu, e Aisha pede para Ryo que vá até aqueles pilares de luz ajudar as pessoas que apareceram lá. Deixando Celia sob os cuidados de Aisha, ele parte o mais rápido possível, mas quando chegou, algo o surpreendeu. Onde seus guardas estavam com isso? Eu quero saber onde foi que ele conseguiu. Alguém nos tire daqui! Tem alguém ali dentro? São apenas vocês dois? Tem mais uma.
junto, estaremos sempre lado a lado. Mesmo que eu morra, eu vou te proteger, Mi. Olá, muito obrigada. Eu queria agradecer por salvar a gente. Eu me chamo Miharu Ayase. Bom pessoal, essa foi a parte final da primeira temporada de Seirei Gensouki, onde deixou vários mistérios em aberto. E como a segunda temporada foi confirmada, mas ainda não tem data de lançamento, teremos que esperar. Mas assim que estiver disponível, trarei para vocês com toda certeza. Se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até o próximo vídeo.